No ano de 1951, Hélio Gracie, o campeão sul-americano de jiu-jitsu e a primeira legenda esportiva da história brasileira, desafiou o campeão mundial de peso pesado, o japonês Kimura. Para se qualificar e provar que era um adversário à altura de Kimura, Hélio iria lutar contra Kato, o vice-campeão mundial de jiu-jitsu. Kato era quase 20 quilos mais pesado que Hélio e considerado por muitas pessoas ser tecnicamente superior ao campeão Kimura. Essa luta estava marcada para 3 rounds de 10 minutos cada um. Neste momento, eu dedicarei alguns minutos para contar um pedaço da história da família Gracie. Na virada do século, era comum haver ringues armados nas feiras locais de algumas cidades brasileiras para que os valentes e durões da época pudessem exibir suas habilidades. Não era raro que trupes internacionais se apresentassem com lutadores que demonstravam saltos bem coreografados e técnicas elaboradas, dando a eles o rótulo e a impressão de lutas reais. Entre estes foliões, havia sempre o mocinho, alto e bem constituído, que impressionava todo mundo com sua elasticidade. E claro, o vilão, que vencia todas as lutas, menos a última. A esta altura, no auge desta era de foliões, um nome esportivamente limpo, tanto dentro como fora dos ringues, começou a ganhar notoriedade. No início, com aquele nome escocês, ninguém pensava que fosse uma família brasileira. Porém, gradualmente, tornou-se conhecido que os Gracies não somente eram brasileiros da cabeça aos pés, mas eram mais do que isso. Eram de Belém do Pará, terra do açaí, na região do Amazonas. Quando os 5 irmãos Gracie se mudaram para o sul, eles tinham em sua bagagem um nome popularmente conhecido e uma arte de autodefesa, cujas técnicas básicas foram aprendidas do habilidoso japonês e passadas através de Carlos para todos os irmãos. Eles levaram para o Rio de Janeiro o jiu-jitsu, que na verdade era mais do que um simples ganha-pão. Jiu-jitsu tornou-se a razão de suas existências. Carregando a técnica e a dignidade desse esporte como uma bandeira, a família Gracie iria escrever a primeira e mais longa página de vitórias esportivas em toda a história do país. Até a década de 30, o Brasil não tinha uma figura que sobressaísse nos esportes. Não tinha um ídolo. Quando a popularidade da família Gracie começou a ganhar forma de orgulho nacional, Hélio Gracie tornou-se o primeiro ídolo esportivo do país. Desde os 18 anos, com um insignificante peso de 60 quilos, ele era o campeão brasileiro. Por mais de 20 anos, a fim de manter o seu título de campeão, Hélio desafiou e lutou com adversários de todos os estilos e tamanhos, sob as condições mais adversas, tais como número ilimitado de rounds, às vezes meia hora cada round. Com ou sem o kimono, isso não fazia diferença. Uma de suas lutas durou 3 horas e 45 minutos sem parar. Foi a luta do século. Pense nisso. Ficar sentado em uma cadeira por mais de 3 horas é agonizante. Agora, imagine uma luta onde seu adversário, que é 20 quilos mais pesado que você, está tentando te machucar e acabar com você fazendo o máximo que ele pode. Essa luta foi a luta mais longa da história da humanidade. A diferença de peso nunca foi uma razão para que nós não entrássemos num ringue e provasse o nosso ponto. Muitas vezes, nós lutamos contra adversários muito mais pesados. Meu tio Osvaldo, com apenas 60 quilos, lutou com João Baldi, que pesava 160 quilos. É uma diferença de 100 quilos. Meu tio o estrangulou em 2 minutos. Ainda haviam pessoas chegando no estádio e a luta já havia terminado. Quando a revista Seleções, do Reader Digest, em abril de 1943, publicou uma matéria sob o título Boxe contra o Jiu-Jitsu numa luta de morte, na qual um boxer tinha nocauteado um lutador de jiu-jitsu, Hélio Gracie imediatamente procurou o maior jornal da época, declarando que ele estava disposto a provar a superioridade do jiu-jitsu e se propondo a lutar com 5 boxers na mesma noite. Ele nunca recebeu uma resposta. Durante sua carreira de lutador, Hélio também desafiou Primo Carnera, Edgar Charles
e o legendário Joe Louis. Todos eles se recusaram a lutar boxe contra o jiu-jitsu. Nós temos recortes de jornais que cobrem mais de meio século. É um testemunho incrível desta cruzada esportiva. Agora, vamos voltar a esta luta. Cato aplica uma bela queda, levando Hélio para o chão. Ao cair no chão, a primeira preocupação de Hélio é procurar botar Cato dentro de suas pernas, ou seja, dentro de sua guarda. Mesmo estando por baixo, Hélio teria elementos de finalizar o seu adversário. A guarda é uma posição clássica de defesa, que não limita as possibilidades de ataque de quem está por baixo. Observe agora, Hélio irá colocar uma mão na gola do kimono de Cato e com a segunda mão ele irá aplicar o seu movimento favorito, o estrangulamento. A eficácia do movimento faz com que Cato perca a consciência quase que imediatamente. O juiz alega que ele não bateu. Hélio, vendo que ele não pode estar fingindo por tanto tempo, o afasta. Agora, o juiz tenta reanimá-lo. O homem forte de camisa branca é Kimura, que no momento é forçado a aceitar o desafio de Hélio Gracie. Essa é a primeira vez que um campeonato mundial de jiu-jitsu será disputado fora do Japão.